Olá, bom dia pessoal. Hoje nós vamos para a última parte da matéria de logística reversa e infelizmente houve um problema aqui na transmissão e eu não pude fazer live com vocês. Porém, agora de manhã cedinho mesmo já estou fazendo essa gravação, uma gravação breve com slides breves para que nós possamos fazer comentário da nossa última aula, do nosso último encontro. Beleza? Então vamos lá, para quem está aí com o slide, que eu já joguei lá em anexo, por favor acompanhem. Quem não está com os slides, por favor acompanhe pela apostila. E vira e mexe aqui, eu vou caçar na apostila onde que é a página que é condizente com a do slide, para que possamos fazer esse acompanhamento. Beleza? Então vamos trabalhar isso daí. Vamos iniciar aí dessa forma. Hoje nós não vamos fazer live. Vamos começar então nossos slides. Bora lá. Vamos falar sobre o processo de reversão nos processos logísticos. Como assim? O processo de reversão nos processos logísticos preocupa-se principalmente com 5 questões fundamentais. Essas questões, nós, operadores logísticos, é que temos que nos fazer para poder o processo fluir de forma redonda. Quais alternativas seriam factíveis e estariam disponíveis para se recuperar produtos, componentes e matérias-primas? Como que eu faria isso? Quais alternativas que eu poderia utilizar? Como que ficaria isso? E se seria possível também reutilizar isso, nós temos que ver. Só como é possível reutilizar, que tem matéria-prima que você coloca no seu processo produtivo, em que você, após produzir aquele produto, não tem como reutilizar. Então, será que vai ser possível reutilizar? Então, nós temos que analisar isso também, O segundo questionamento é o quê? Quais organizações deveriam realizar as múltiplas tarefas de reutilização, reciclagem ou de recuperação? A sua empresa tem capacidade para isso? Você tem setores para isso? Tem pessoal treinado para isso? Com treinamento para poder executar isso? Você tem área física para isso? Equipamentos para isso? Dentro dessa pergunta, ou seja, temos várias outras subperguntas, subquestionamentos. Terceira pergunta, como essas atividades poderiam ser realizadas? Quarto questionamento, seria possível buscar-se integração das atividades características e comuns da logística reversa com arquiteturas de distribuição e produção convencionais presentes na operação logística empresarial? Como que podemos fazer essa integração na logística reversa? Como podemos otimizar, fazer essa integração? Porque senão você vai ter um custo excedente, vai ter um custo muito maior do que o projetado na planilha. E quando nós falamos de um aumento de custo, nós estamos dizendo que um produto final vai ter que ter um preço mais alto, mais elevado. E se ele vai ter um preço de ponta na prateleira por conta de um custo alto de produção, um custo mais elevado, um preço mais elevado na prateleira, certamente ele vai ficar menos competitivo no mercado. Então o mercado atual não é quem vende mais barato, quem vende mais caro que ganha mais dinheiro. É quem gasta menos no processo produtivo é que vai ganhar mais dinheiro, porque o preço de ponta não tem como ser elevado por conta da concorrência, não é isso? Nós podemos até abrir um parênteses aqui, num comentário sobre os produtos chineses. Os produtos chineses, a mão de obra mais barata no mundo é da China. Então, muitas indústrias aqui no Brasil deixaram de produzir aqui no Brasil para produzir esses produtos na China e sai mais barato trazê-los de lá. Então, eles vêm com um custo de produção muito mais abaixo e aqui conseguem colocar um preço de ponta mais abaixo ou um preço compatível com o mercado. Aí eles vão ter um aumento na margem de contribuição deles. O quinto questionamento, quais seriam os custos e a logística, custos e benefícios, da logística reversa e como gerenciá-los tanto no ponto de vista econômico como ambiental? Como que seria isso?
né? A logística reversa está sendo trabalhada somente com vistas econômicas? E como que seria essa agregação ou agregamento ambiental? Como que seria essa associação aí, não é? Então, essa parte que eu estou falando aqui desses 5 questionamentos, para quem não está com os slides e quer acompanhar, eu me referi a esses questionamentos na página 10. Página 10, tá bom? Para quem quiser acompanhar aí, tá? Esses questionamentos exatamente estão na página 10. Vamos prosseguir. Caracterização da logística reversa. Já a caracterização da logística reversa, eu vou falar antecipado qual é a página que está, para quem não está com o slide poder acompanhar. Está na página 18. A caracterização da logística reversa. Essas atividades da logística reversa que serão realizadas dependem do tipo e do motivo. As atividades de logística reversa que serão realizadas dependem do tipo de material e do motivo pelo qual estes entram no sistema. Os materiais podem ser divididos em 2 grandes grupos: produtos e embalagens. Nós podemos fazer a logística reversa, trabalhar em relação a produtos e em relação a embalagens. Esse quadrinho que temos aí na apostila e nos slides, né, esse quadrinho eu copiei da apostila para colocar no slide, porque eu achei ele muito interessante. Apesar de ser um quadrinho pequeno, foi muito bem colocado por quem confeccionou essa apostila. Sobre o percentual de retorno, né? Quando nós falamos de logística reversa, o retorno dos produtos influenciam drasticamente no custo operacional daquela empresa, no custo de venda daquela empresa. Por exemplo, quando nós fazemos aquela compra lá no Mercado Livre e tem aquela opção, né? Se você não gostou do produto, creio eu que são 7 dias, eu acho, que é o período de arrependimento, 7 dias ou alguma coisa parecida, mas enfim, tem um período, um tempo de arrependimento. Aí você pega esse período de arrependimento, né? Eu não quero mais esse produto, ou você descobriu que comprou por impulso. E aí o que acontece? Você quer devolver. Aí você vai e devolve aquele produto, sem custo adicional para você. Mas tem um custo adicional para a empresa que te vendeu. Então esse custo operacional, ou seja, houve um custo de produção, aquele produto que tinha saído do estoque, ele vai voltar para o estoque, há um custo de retorno, né? Porque há uma emissão de um código postal para você devolver aquele produto para aquele distribuidor, para aquele fabricante, e isso é muito complicado, né? Tanto que esses problemas em relação a essa logística de devolução de produto ou logística porque deu defeito no produto, reclamações ou insatisfações por produtos, né? Ou até mesmo arrependimento de compra do produto. O primeiro item desse quadrinho, né, tá lá: venda por catálogo, entenda-se por sites também, né, catálogo somente fisicamente falando, virtualmente também. De 18% a 35% o percentual de retorno, né? Creio que eu já passei por isso, mas eu creio que muitos de vocês também já tiveram que devolver algum produto, né, online, comprado de forma online, né? Eu já devolvi alguns por motivo de defeito, né? E confesso que estou para devolver mais um, né? Porque está osso. Depois que passa daquele prazo que prevê a empresa que o vendeu, né? Tem o prazo também, né, que tem que ser igual ao Código de Defesa do Consumidor. E posteriormente, né, se for um vício no produto, enfim, aí já tem que ajuizar uma ação contra aquela empresa, mas isso daí isso aqui não é aula de direito e nem eu tenho essa capacitação para falar sobre o assunto. Percentual de retorno em relação a computadores, 10 a 20%, impressoras 4 a 8%, peças automotivas 4 a 6% e produtos eletrônicos diversos 4 a 5% também. Tem essa coisa interessante, né? Logo na apostila, logo embaixo dessa tabelinha, nós temos uma parte do texto que também eu julgo ser muito interessante.
né, que se refere ao fluxo reverso de produtos, que também pode ser usado para manter os estoques reduzidos, o fluxo reverso. Mas como assim o fluxo reverso de produtos para poder manter estoques reduzidos? Como é que funciona isso daí? Diminuindo o risco com manutenção de itens de baixo giro. Esta é uma prática comum na indústria fonográfica. Como assim, indústria fonográfica? Hoje nem tanto na indústria fonográfica, porque hoje a venda de CDs, né, LPs que eu diga, né, que já passou, né, tal. Peguei um pedaço dessa época ainda, a gente passa dos 40, tá nessa. Mas antes a indústria fonográfica fazia o quê? Colocava os CDs à disposição naquele estabelecimento comercial para vendê-los. Depois de um determinado período, passava lá para saber quantos tinham sido vendidos, né? Isso fazia com que que o comerciante que adquiria aqueles CDs, ele não pagasse por algo que não tivesse giro. Você imagina você sendo um comerciante, você compra uma variedade de CDs que vão ter um giro rápido e muitos que não vão ter giro rápido. Vamos imaginar na época dos CDs. E aí você compra aquele monte, aí encalha aquele monte de CDs, aquele monte de produtos, né? O que você faz com aquilo? Você vai ter que fazer uma liquidação, né? Vai ter que fazer uma venda abaixo do preço que você comprou, você vai ter prejuízo com isso. E antes de você fazer essa suposta venda abaixo do preço que você comprou, você vai ter que manter isso no estoque, né? Qual é o custo disso, de armazenamento? Né? O que você está perdendo de dinheiro empatado ali que poderia estar no seu fluxo de caixa, né? Fazendo o giro ali financeiro do seu estabelecimento. Então, havia esse problema. Então, o que a indústria, naquela época fonográfica, fez? Né? Começou a trabalhar com consignação, ou seja, deixa o produto para ser vendido. Tempos em tempos, passa lá e verifica quantos foram vendidos e assim são ajustados os valores, os boletos, enfim, em cima das vendas que foram feitas. Então, acontece muito isso, por consignação. Deixa o produto lá e vamos ver qual é. Né? Nos supermercados, é muito comum isso aí. Né? Eu tive muito presente nessa área de supermercados, na minha época de atuação na Coca-Cola. Então, a gente atuava muito nisso daí. Parte dos produtos eram vendidos. O cliente ele queria comprar por quê? Sabia que eram produtos de grande giro. Agora, tem produtos que na gigante Coca-Cola não são de grande giro assim. Né? Por exemplo, quando nós falamos de Coca-Cola, todo mundo conhece Coca-Cola. Aquele líquido pretinho tal, que dá pedra nos rins e etc e tal. Mas tem gente que vai me odiar falando isso, né? Porque ama Coca-Cola tal e tudo, né? Beleza. O urologista vai amar você na consulta também. Mas tem produtos do mix da Coca-Cola que não vivem encalhados, né? Por exemplo, na minha época tinha o Guaraná Quat. Hoje entenderam que o Guaraná Quat não conseguiu vencer o Guaraná Antártica, então pegaram o nome da Fanta, que é o nome forte no mercado, e transformaram o que é Fanta Guaraná. Ampliaram o mix, a família Fanta para também Guaraná. Então, naquela época, Quat era pouquíssimo comprado pelos comerciantes. Então, em alguns casos, tínhamos que abrir para eles para fazer grande volume, promoções em cima e tal, tínhamos que fazer por consignação, porque senão não conseguia tirar o produto do nosso estoque. E não adiantava só transferir do nosso estoque para o estoque do cliente, porque ia ser um cliente insatisfeito. Então, tínhamos que promover o quê? Fazer sorteios, fazer diversas ações de mercado, de merchandising, para poder fazer com que aquele produto girasse, fosse para o cliente final, fosse despachado da prateleira. Então tínhamos que fazer dessa forma. Não adiantava só botar na prateleira do cliente. O produto ia vencer lá e nós iríamos ficar queimados no mercado. Então a ideia é isso, não é só vender, fazer com que o cliente venda para poder o fluxo de venda girar. Então a consignação é uma grande ferramenta nos comércios onde você pode trabalhar com estoque baixo, ou seja, sempre aquele comerciante ele é reabastecido daquele produto sem grandes quantidades de estoque e o melhor ainda para o cliente, sem empenhar dinheiro naquele estoque que está ali parado. Né? Então ele paga aquilo que ele vai vender, é tudo consignado.
O fluxo de produtos também pode ser usado para manter os estoques reduzidos, diminuindo a manutenção com itens de baixo giro, que foi isso que a gente falou aqui. A concepção de um projeto eficiente de logística reversa deve levar em consideração os seguintes pontos. Viabilidade de crédito. Poxa, eu vou implantar um sistema de logística reversa. É necessário ou eu vou implantar porque eu sou obrigado, por força de regulamentação? O que isso tem a ver? Uai, eu vou apanhar um crédito. Qual os juros desse crédito? Taxa anual de juros, mensal de juros. É viável implantar isso? Ou é viável eu terceirizar essa logística reversa? Eu encaminhar, por exemplo, aquele material para ser reutilizado, para ser reciclado, para ser reaproveitado, por exemplo, é uma cooperativa. Será que é melhor fazer isso ou eu vou fazer de forma orgânica lá dentro da minha empresa? E para isso eu vou ter que investir. Para poder investir, eu vou ter que ter crédito. E para ter crédito, eu vou ter que examinar a viabilidade do crédito. Vai compensar? Né? Claro que quando a gente fala dessa parte econômica, galera, a gente não está jogando no colo dos técnicos em logística, certo? A gente está falando aí de toda uma diretoria de planejamento financeiro administrativo de uma empresa, tá bom? Mas que a galera de campo, de chão de fábrica ali, de chão de operações, também podem ser ouvidas em relação a isso, né? Já foram comprovadas vários estudos sobre diretores que tomaram suas principais decisões e decisões corretas consultando os seus subordinados, né? Não só a equipe de direção. Sistema de coleta quando adequado, né? Tem que ver se a empresa tem adequação, se é adequado a empresa ter sistema de coleta. Às vezes é uma empresa que não necessita. Para que vai ter um sistema de coleta, né? Tem empresas que não precisam disso. Basta um descarte comum, por exemplo. E isso depende principalmente do tamanho, do porte da empresa. E o terceiro ponto, processamento do material coletado e sistema de reutilização dos materiais gerados pelo reprocessamento. Dependendo de como o processo de logística reversa é planejado e controlado, este terá uma maior ou menor eficiência, né? Eu disse isso aqui, mas é muito óbvio isso, né? Então, o planejamento é a base de qualquer operação, isso daí não tenho dúvida. Vamos entrar aqui nos fatores críticos para a eficiência do processo de logística reversa. Na nossa reta final aqui, 12 slides do comentário dos slides, em que posteriormente, hoje ainda vou postar no fórum uma atividade avaliativa com algumas questões para a gente fazer de forma final. No final, para encerrar a nossa aula, e tenho prazo até o final do dia 4 para poder postar aí, enviar para o meu e-mail. Mas vamos lá, depois eu vou postar para vocês com as orientações certinhas aí para poder não dar problemas de entendimento. Bons controles de entrada, né? O primeiro fator crítico para eficiência no processo de logística reversa. No início do processo de logística reversa é preciso identificar corretamente o estado dos materiais que retornam para que esses possam seguir o fluxo reverso, correto? Ou mesmo impedir que materiais que não devam entrar no fluxo o façam. Já pensou? Você vai querer reciclar um material que não é para ser reciclado, né? Vai querer reutilizar um material que não é adequado para o seu processo produtivo? Quer ver um exemplo muito simples mesmo, muito simples, para ficar muito claro o entendimento disso? Quando nós falamos de reciclagem de plásticos. Muita gente acha que todo tipo de plástico pode ser reciclado. Aí vai lá, pega aquele plástico todo melequento, todo engordurado, né? Todo alterado por algum processo químico, porque às vezes encostou nele alguma substância que o tornou tóxico, que o tornou impróprio para o consumo. E aí, papel então nem se fala, né? Qual tipo de papel que eu posso jogar no lixo para poder ser reciclado?
né? Muitos perguntam isso. Tem gente que vai lá, pega um guardanapo, joga, né, na caixinha azul lá, destinada a papel, na coleta seletiva. Né? Não, é para poder fazer reciclagem, enquanto aquele deveria ser jogado no orgânico, ou seja, que não presta para nenhum tipo de reciclagem. Então, tem que ver se tem essa adequação, né? Se deve entrar no fluxo ou não. E o triste é o quê? Que às vezes, quando acontecem os bons controles de entrada, esses controles não são aproveitados. Como assim? Eu trabalhei numa empresa por quase 5 anos, não é Coca-Cola, é uma outra empresa. Tá? Numa empresa em que a Coca-Cola foram 3 anos. Em que, peraí, 3, só apareceu 2 dedos? 3. Eu trabalhei numa empresa quase 5 anos em que tinham as lixeiras, né, de coleta seletiva, normal, nada de anormal, até aí, normal a presença delas, mas nada de anormal em relação à presença. Ok, show, tá. Mas passava a senhora que cuidava da limpeza naquele local. Ela passava com um container, sobre rodinhas, aquele container de plástico, e na hora de fazer a coleta dos resíduos ali na lixeira, pegava cada uma das lixeiras de cada uma das cores e simplesmente despejava no container. Despejava, 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 ou seja, a coleta seletiva estava tudo organizadinho, cada um no seu cada um ali. Chegava lá, jogava tudo junto. Mas por que então que tinham aquelas lixeiras de coleta seletiva? É a famosa expressão para inglês ver, para dizer que está fazendo, para dizer que estava em dia com as obrigações ambientais. Fato que não procedia, não é isso? Então não adianta, nesse caso, ter bons controles de entrada, ou seja, uma boa separação e não ter uma efetividade, né, para poder acontecer esse processo de logística reversa, ou seja, um desperdício ali de materiais que poderiam voltar para o processo produtivo, né, acabam indo para aterros sanitários, para a poluição ambiental, contribuir com a poluição ambiental, que é um fator extremamente preocupante, isso em relação ao meio ambiente, né? Logística reversa e meio ambiente. E impedir que a minha cheque, que não devo entrar no fluxo que eu faço. Olha só, eu estou falando aqui da página 21, tá, pessoal? O primeiro item, bons controles de entrada da página 21 da apostila. Quem quiser pode me seguir por lá. Então, como exemplo, identificando produtos que poderão ser revendidos, produtos que poderão ser recondicionados ou que terão que ser totalmente reciclados. Sistemas de logística reversa que não possuem bons controles de entrada dificultam todo o processo subsequente, gerando retrabalho. Podem também ser fonte de atritos entre fornecedores e clientes pela falta de confiança sobre as causas dos retornos. Treinamento de pessoal é questão chave para a obtenção de bons controles de entrada. Claro, né, um treinamento é chave mesmo para que as pessoas saibam o que fazer com isso. Né? Quem sabe essa senhora da limpeza aí que eu citei, se ela tivesse treinamento adequado, isso não teria acontecido, né? Quem sabe? Isso não é uma certeza, mas quem sabe mesmo. Vamos lá. Processos padronizados e mapeados. Uma das maiores dificuldades na logística reversa é que ela é tratada como um processo esporádico, contingencial, ou seja, vamos apagar incêndio aqui, vamos começar um processo de logística reversa aqui. Às vezes esse apagar incêndio ele surge por conta de um processo, por causa de fiscalização. Opa, estamos num período de fiscalização. Opa, estamos num período de auditoria, de certificação ou recertificação da ISO. Aí é aquele corre-corre danado para deixar tudo bonito, tudo maquiado. Né? Claro que tem empresas que fazem isso regularmente, é uma rotina da empresa fazer isso, esse compromisso, né? Mas para algumas, infelizmente, não. Só acontece essa maquiagem quando precisam de fato aí, se movimentar para poder atender alguma exigência, quer seja federal, de regulamentação federal, ambiental, ou estadual, ou questão de
recertificações aí. Ter processos corretamente mapeados e procedimentos formalizados é condição fundamental para se obter controle e conseguir melhorias, né? A ideia é essa, né? Mas muitos, só como eu falei, só fazem isso para conseguir certificações, né? Então temos que ter isso daí de forma permanente e não como um processo esporádico, contingencial, para conter, né, ali algum abacaxi que foi detectado ali no setor. Tempo de ciclo reduzido. Tempo de ciclo se refere ao tempo entre a identificação da necessidade de reciclagem, disposição ou retorno de produtos e seu efetivo processamento. Tempos de ciclo longos adicionam custos desnecessários, porque atrasam a geração de caixa pela venda de sucata, por exemplo, e ocupam espaço, dentre outros aspectos. Ineficientes, falta de estrutura, equipamento ou pessoas, né, essa falta de estrutura, dedicado ao fluxo reverso e falta de procedimentos claros para tratar as exceções que são, na verdade, bastante frequentes. Então, por exemplo, esse tempo de ciclo longo atrapalha? Atrapalha. O reduzido é o melhor para isso. Por quê? Igual deu o exemplo aqui no próprio texto, né, que vocês têm aí na apostila, que eu estou olhando aqui o slide, por isso que eu estou olhando para um lado e para o outro. Por que o tempo reduzido? Em relação aqui venda de sucata. Todos aqui já viram ferro velho, né? Tem ferro velho de peças recondicionadas, seminovas, e temos sucatão mesmo. Então você imagina o ferro velho das antigas, o sucatão mesmo, que compra quilo de um monte de produtos, alumínio, ferro e dentre outros. Aí fazem aquele estoque gigantesco. O cara ocupa lá no estoque dele um espaço enorme, né? Então ele tem que ter o quê? Um ciclo reduzido, né? Só que aí que entra a questão. Muitos deixam acumular para quê? Para que dê a quantidade para ele fazer um frete só, porque às vezes não é suficiente. Por exemplo, completou um caminhão de sucata. Vamos supor que uma empresa gigante onde produz muito lixo de sucata. Eu tenho muita sucata aqui no meu estoque, né? Numa determinada área, não necessariamente do estoque. Já deu um caminhão, eu posso despachar? Não, vamos esperar dar 5, porque se contratarmos 5 caminhões para retirar isso daqui, o preço vai cair mais ainda. Os 5 vão sair a preço de 4. E nisso vai acumulando. Mas só que esses 5 caminhões que eles vão contratar a preço de 4, com 4 caminhões, como é que vai ser isso daí? Será que aquele espaço que ele acha que está economizando esperando a quantidade de caminhões ali a quantidade de produtos se adequar à quantidade de caminhões, será que ele não vai estar perdendo? Porque às vezes ele está alugando um galpão em outro local para poder acomodar determinadas mercadorias que ele poderia estar acomodando naquele local onde aquela sucata está ocupando espaço. Então, tratando em miúdos, trocando em miúdos, o sujeito está enxugando gelo, né? Quem sabe tomando prejuízo até nesse gelo. Então, o tempo de ciclo reduzido, ele otimiza o espaço em termos de custo também, ele tem a sua participação ali muito grande, certo? Sistemas de informação. A capacidade de rastreamento de retornos, medição dos tempos de ciclo, medição do desempenho de fornecedores, avarias nos produtos, por exemplo, permite obter informação crucial para negociação, melhoria de desempenho e identificação de abusos dos consumidores no retorno de produtos. Construir ou mesmo adquirir esses sistemas de informação é um grande desafio. Praticamente inexistem no mercado sistemas capazes de lidar com o nível de variações e flexibilidade exigido pelo processo de logística reversa, né? Mais uns minutos antes estávamos dando exemplos sobre compras, por exemplo, no Mercado Livre, né? Que algumas pessoas, por insatisfação, vai lá e devolve os produtos, né? Alguns devolvem de fato porque estão insatisfeitos, alguns devolvem porque, para dar aquela sacaneada mesmo, para dar aquele custo. Quem sabe até a concorrência que está encomendando e devolvendo só para poder dar uma sacaneada no processo lá. Pô, Ronaldo, mas isso não acontece. Eu não duvido de muita coisa não, tá? Duvido não.
Isso pode acontecer sim, certo? Então as empresas investem no sistema de informação para minorar isso daí. Encerrar isso, consegue não, tá? Consegue não. Encerrar isso 100% não dá. Tem que diminuir cerca de um lado, cerca de outro. Quem sabe até um dia haver cancelamento do cadastro da pessoa por conta da frequência de devoluções, né? Pode ser. Aí vai o ser humaninho que é da pá virada, ajuiza uma ação contra aquela empresa porque não pode ser excluído por conta de devolução de produto, né? Porque com base em uma lei federal que publicou o Código de Defesa do Consumidor. Então, sempre tem problemas em relação a isso. Por isso que não vai sistema de informações, eles não vão conseguir retirar 100% desses problemas em relação à logística reversa. A rede logística planejada, da mesma forma que no processo logístico direto, a implementação de processos logísticos reverso requer a definição de uma infraestrutura logística adequada para lidar com os fluxos de entrada de materiais utilizados e fluxos de saída de materiais processados. Instalações de processamento e armazenagem em sistemas de transporte devem ser desenvolvidos para ligar de forma eficiente os pontos de consumo, onde os materiais usados devem ser coletados até as instalações onde serão utilizados no futuro. Planejamento, né? Esse item aqui é muito básico, apesar do texto ser grande aqui, mas é muito básico. Né? O planejamento, ele está aqui como o último item, mas o planejamento ele tem que ser o primeiro item. Nós pensamos disso. Né? Nós nos planejamos antes de sair de casa, nós planejamos a nossa travessia na rua, nós planejamos em que lugar vamos sentar na sala de aula quando olhamos para qual cadeira. Eu quero sentar ali por algum objetivo, ou porque é meu lugar de sempre, ou porque ali eu consigo enxergar o quadro melhor. O planejamento está geral. Você não planeja os seus gastos? Alguns planejam, né? Outros não, né? Você não planeja que roupa que você vai vestir, para que ocasião? Então isso faz parte do planejamento. Então a rede logística ela tem que ser planejada. Você planeja, nós planejamos conosco e com algumas pessoas. Você imagina uma rede logística que envolve não só você, não envolve somente sua equipe, envolve o quê? Toda uma empresa, envolve empresas terceirizadas, né? Envolve toda uma cadeia aí junta, né? Toda uma cadeia aí que estão girando como engrenagens, tem que estarem juntinhas ali, perfeitamente acopladas, né? Então, como que isso daí não vai acontecer? Tem sim que acontecer, né? Tem sim que ser ajustado isso daí, né? O planejamento é a base, tem que ter, com certeza. Não existe processo produtivo, processo logístico, nem reverso, nem não reverso, de logística empresarial, não existe processo logístico que funcione sem planejamento, beleza? Então, rede logística planejada, isso é muito básico, está aqui como último, mas tem que ser a base da base, né? E quem é o principal responsável por isso são a diretoria, os diretores são os supervisores, não é isso? Né? A equipe, para poder a equipe de ponta de planejamento estratégico que vai direcionar isso daí e cada qual na sua devida função vai dar sequência a esse trabalho. Beleza? Aqui nos slides eu vou encerrar dessa forma, já foram agora quase 34 minutos de vídeo, de forma sem parar aqui, consecutiva, diretão, sem edição. E repito, infelizmente não deu para fazer a live, mas sem prejuízo aí, vamos postar agora esse vídeo, né? Então agora são exatamente 8h57, deu agora aqui, do dia 30 de abril. Vou postar agora para vocês. Creio que vai demorar uns 3, 4 minutinhos para poder carregar isso no WhatsApp, mas já vai estar no grupo de vocês daqui a pouquinho, beleza? Mais tarde mando para vocês uma atividade avaliativa com prazo, repito, para entregar até o dia 4. Quem não entregou as atividades anteriores, por favor, entreguem, para não ter problema com notas, beleza? Então, vamos lá então. Vamos todas as atividades, prazo para o dia 4. Depois do dia 4, não aceito mais nenhuma atividade. Beleza? Conto com vocês aí, tá, pessoal? Um grande abraço para todo mundo e vamos encerrando nossa aula por aqui. Abração.